Muito bem, pessoal. Esse é apenas um breve vídeo para concluir a nossa discussão acerca de tributação que já foi iniciada em sala de aula. Pois bem, o que a gente viu até ali era que a incidência do imposto, ou seja, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, em muitos casos não é tão importante para decidir quem fica com o ônus sobre a tributação. Então aqui a gente tem o mercado de sorvete de casquinhas, e a gente estava aqui sem os impostos, no D0, a interseção entre a curva de demanda D0 e a oferta, o preço que o consumidor pagava era R$3 e o preço que o produtor recebia também era R$3. A partir da tributação, há uma bifurcação entre o preço efetivamente pago pelo consumidor e o preço efetivamente recebido pelo produtor. Aqui, nesse primeiro exemplo, a gente está falando que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto é do consumidor, ou seja, o imposto incide sobre o consumidor. Neste caso, o consumidor vai se sentir um pouquinho menos rico e esse efeito renda vai fazer com que sua curva de demanda se desloque para a esquerda. Observe que agora a gente tem uma nova interseção aqui da curva de demanda com a curva de oferta e esse ponto vai indicar qual que é o preço que efetivamente fica com o produtor. Porque o ponto que vai indicar o preço que é efetivamente pago pelo consumidor está lá em cima, na projeção vertical dessa interseção aqui. Então, mais uma vez, o preço que antes era R$3 pago pelo consumidor e R$3 recebido pelo produtor, ele bifurca em um preço de R$2,80 recebido pelo produtor, quando o preço de R$3,30 foi pago pelo consumidor. Aqui a diferença entre esses dois é 50 centavos. Ora, a gente vai fazer esse mesmo exemplo, só que levando em conta que cabe ao produtor o recolhimento por esse imposto. É o exemplo que está logo aqui embaixo. Mais uma vez, é o mesmo mercado, as inclinações das curvas são as mesmas originalmente, e a gente tinha aqui primeiro, na interseção entre curva de demanda e curva de oferta, R$3. R$3 eram pagos pelo consumidor, R$3 eram recebidos pelo produtor. Agora, uma vez que deu-se ao produtor ou vendedor a incumbência de recolher esses impostos, eles vão tratar essa mudança como sendo um aumento de custos e com isso vão contrair a curva de oferta. O aumento de custos tende a retrair a curva de oferta, né? Pois bem, mas ainda assim há uma bifurcação entre o preço efetivamente pago pelo consumidor e o preço recebido pelo produtor. O que antes era R$3 para ambos, agora passa a ser R$3,30 para o consumidor, o preço pago, e R$2,80 apenas fica com o produtor. Observe que aqui a diferença foi a mesma que se tinha antes. Para o consumidor, o produto ficou 30 centavos mais caro, e para o vendedor, ele passou a ter 20 centavos a menos de vendas, né, de faturamento sobre a venda de cada unidade. Então, o que a gente observa é que o ônus dessa tributação não se altera pela mudança na responsabilidade de quem faz o recolhimento. Observe também que nesse diagrama a gente pode calcular qual que são esses ônus. Ora, se depois da criação do imposto passaram a ter sido negociadas 90 mil unidades e o produtor perdeu 20 centavos em cada unidade, então essa área toda daqui de baixo representa 20 centavos vezes 90 mil unidades. Ou seja, essa área aqui representa o ônus da tributação que recaiu sobre o produtor. A área de cima, 30 centavos multiplicado por 90 mil unidades, vai representar o ônus da tributação que recaiu sobre o consumidor. Pois bem, então essa é a primeira parte da discussão que a gente já havia feito em sala de aula. Agora a gente vai partir a falar de como que mudanças no poder de barganha de cada uma dessas partes alteram a tributação e o ônus da tributação. Então a gente volta para o exemplo original em que a demanda e a oferta se encontravam aqui, nesse ponto central, e que o consumidor pagava R$3 e o produtor recebia R$3. Tá? Não havia tributação originalmente. Quando cria-se a tributação, aqui a gente vai fazer incidente sobre o consumidor, a curva de demanda se desloca para a esquerda. Só que neste exemplo aqui, eu desenhei a curva de demanda bem mais em pé, bem mais vertical. Isso indica que essa demanda é inelástica, ou seja, esse bem é considerado imprescindível pelo consumidor. Também pudera, que no verão pernambucano, a temperatura aqui está chegando a 42 graus. Ora, sendo assim,
se o consumidor está, entre aspas, desesperado pelo bem, na hora que cria-se esse imposto de 50 centavos, observe que pela inclinação da curva de demanda, o preço que passa a ser pago pelo consumidor é muito maior do que o preço recebido pelo produtor. O maior impacto desses 50 centavos, esse de R$ 3,00 para R$ 3,40, é o ônus repassado ao consumidor. Então, neste caso aqui, a gente costuma dizer que a maior parte da tributação foi repassada ao consumidor. Então, se depois da tributação apenas 90 mil unidades foram negociadas, cada consumidor pagou 40 centavos por unidade, então essa área aqui representa 40 centavos vezes 90 mil unidades, o total de arrecadação que ficou sobre as costas, sobre os ombros do consumidor. Ora, no caso aqui, como o produtor tem mais poder, o produtor ou vendedor tem mais poder na transação, ele acabou ficando apenas com 10 centavos daqueles 50 centavos totais que fora a tributação por hipótese. Em todos esses exercícios a gente está supondo que a tributação é de 50 centavos por unidade vendida. Então apenas 10 centavos ficaram na responsabilidade do produtor. 10 centavos vezes 90 mil unidades daria aqui R$ 9.000, que foi o total de arrecadação sob as costas ou sob os ombros do produtor. Ora, e o que aconteceria se a gente, em vez de falar do verão pernambucano, falasse do inverno? A gente sabe que a demanda aqui, que é muito inelástica, vai mudar. Se a gente está no inverno, nem todo mundo quer tomar sorvete e nem todo mundo está disposto a pagar um preço caro pelo sorvete. Então vamos ver o próximo caso. No caso seguinte, a gente está aqui no inverno pernambucano. No inverno pernambucano, em que chove quase todo dia, muito pouca gente toma sorvete, e aqueles que tomam não vão estar dispostos a pagar um preço muito alto. Então a curva de demanda fica mais elástica, refletindo o maior poder de barganha, de negociação do consumidor. Nesse caso, a gente também criou um imposto aqui de 50 centavos. Originalmente, na D0 com O, com a curva de oferta e a demanda D0, o produtor e o consumidor observavam R$ 3,00 como sendo o preço pago e recebido. Quando cria-se a tributação, o preço efetivamente pago pelo consumidor é maior do que o preço que efetivamente fica com o produtor ou vendedor. Mas observe que nesse caso, o produtor só conseguiu repassar 10 centavos do ônus da tributação para o consumidor. E acabou ficando ele com a maior parte do ônus, que ele antes recebia R$ 3,00 por cada unidade, agora ele ficou só com R$ 2,60. Ora, por que dessa distribuição tão diferente se comparado com o caso lá de cima? Ora, fundamentalmente, a discussão é tão diferente porque a curva de demanda aqui é muito mais deitada. E com isso, o consumidor está muito pouco disposto a receber esse ônus. Ele tem toda a disponibilidade de parar de consumir se o produto fica mais caro, o que é indicado por essa curva de oferta mais elástica. Então, o produtor não consegue repassar o custo adicional de 50 centavos por unidade para o consumidor, e com isso acaba ficando ele, vendedor, com 40 centavos do total de 50 que foi a tributação. Bom, com isso a gente conclui essa análise dizendo que, em ambos casos, a tributação é de 50 centavos. O que mudou de um caso para outro foi o poder de barganha de consumidores e vendedores ao longo das estações do ano. No verão, o consumidor de sorvete é muito pouco sensível ao preço e a demanda é inelástica, ele compra de qualquer forma. Já no inverno, os poucos consumidores que aparecerem podem exigir preços mais baixos, a demanda é elástica. Com isso, diferentes agentes arcam com pesos maiores dos impostos em cada circunstância. Gente, a gente conclui aqui a discussão lembrando sempre que a maior parte da tributação no Brasil se dá de forma indireta, ou seja, a tributação sobre o consumo. E a maior parte dos bens que são tributados exatamente no Brasil, por essa tributação direta, tem essa curva de demanda inelástica. Esse é o caso de combustíveis, é o caso de energia elétrica, é o caso de telecomunicações. Então, de alguma forma, a gente precisa pensar que nosso ônus pela tributação está excessivamente caindo sobre as costas do consumidor. Bom, com isso a gente encerra a discussão e retomamos na sala de aula.